Olá, 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 graça e paz. Mais uma aula da nossa série Teologia Paulina. Hoje é a aula de número 32. E para você que está chegando aí no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós temos essa série na nossa playlist e outras séries também. Não se esqueça, se está chegando aí, dá uma conferida lá. Nós temos lá uma série de vídeos, né? Curso de História da Teologia. Nós temos outra série de vídeos falando sobre teologia para iniciantes, mais de 80 videoaulas gratuitamente para você. Temos também, você que gosta dessa área de filosofia e teologia, história, né? Uma série de vídeos, história da filosofia cristã, muito legal. Temos o que mais? Temos teologia pentecostal, teologia paulina. Temos outra série de vídeos também, 15 aulas, trazendo um panorama do Novo Testamento, falando sobre os 27 livros do Novo Testamento. Muito legal. Você está chegando agora? Compartilhe esse vídeo, dê seu like, faça seu comentário, ajude a engajar esse canal aí. Consuma também os nossos conteúdos, né? Dá uma olhadinha na nossa playlist, nossas lives também, muita coisa boa aí. E divulgue aí para outras pessoas virem a conhecer também, tá certo? Esse canal. Eu estou aqui na página 130, né? Da nossa teologia do apóstolo Paulo, teologia paulina, escrito por nosso querido Jimmy Dow, uma obra com mais de 800 páginas, publicado pela Paulus, um clássico, né? Um livro sensacional que fala do Jimmy Dow, né? Você que já leu alguma obra dele, sabe que o cara é fera. Bem, era, né? Morreu agora em 2020, infelizmente. Um dos maiores especialistas aí em NT aí do século XX, virada do século XXI, né? Junto com, na minha opinião, né? Junto com N.T. Wright. Claro que tem outros, mas esses caras aí, na minha opinião, têm se destacado, ou se destacaram bastante. Então vamos falar um pouco hoje, continuar falando aí sobre essa perspectiva, né? Do apóstolo Paulo, trazendo ali em Romanos capítulo 5, traçando um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Cristo Jesus, tá certo? Vamos chegando aí, deixa o seu like. Eu esqueci de falar, se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo tem nos comentários o link do Apoia-se. Você se torna nosso apoiador, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Point. E quando alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nós iremos sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores, tá certo? Então, aí embaixo tem o link, depois você clica lá, você vai ver que tem uma meta financeira. Quando a gente bater essa meta, a gente começa a sortear livro de teologia para os apoiadores. Mas de imediato a gente coloca você no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debates, nem brigas teológicas, mas sim para divulgação aí de lançamentos, promoções. O pessoal se dá muito bem lá, tá certo? Vamos lá. Veja o que nosso querido Jimmy Dow diz. Somente na conclusão da primeira sessão completa desse argumento em Romanos, Paulo introduz uma referência explícita a Adão. Ele está aqui analisando Romanos capítulo 5, verso 12 ao 21, né? Talvez consciente do enfoque mais estreito de grande parte da discussão, Paulo deliberadamente retrocede para retomar e inserir toda a discussão numa perspectiva universal. Com isso, sem dúvida, queria fazer a conclusão da sessão combinar com a extensão universal da sua abertura, né, de Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, falando ali sobre toda a depravação do homem, né? Assim podemos notar algo de saída à consciência de Paulo de que Adão, que é o termo Adam, né, termo hebraico, denota toda a humanidade. E de fato é isso. Quando você encontra em muitos textos, né, graças a Deus, Deus deu a graça de aprender de maneira autodidata, entre aspas, né, assistindo vídeos no YouTube, vídeos assim aleatórios no YouTube, e Deus me deu a graça de aprender a ler hebraico. Então a gente começa a pesquisar, depois que você começa a aprender, sua mente se abre. Aí quando tu vai preparar um texto, uma mensagem baseada no Antigo Testamento, caramba, aí é outra perspectiva, né? Você começa já a querer saber o que está escrito lá no hebraico, no original, você vai lá e, por exemplo, muitos versículos no Antigo Testamento traduzidos, né, por humanidade, que foram traduzidos por homem, lá no original hebraico está lá Adam, né? Adam, homem, o Adamá, né? Tem um conceito, tem um sentido de humanidade, né? A humanidade, o homem, no sentido geral, certo? Então Paulo entende que o primeiro Adão ele representa, sim, usando uma linguagem teológica, é o cabeça federal da humanidade, certo? Então, você conhece o texto, você sabe que Paulo vai dizer que assim como o pecado entrou em Adão, por fato dele ser o cabeça federal, o protótipo, né? O homem tem sua origem nele, toda a humanidade. O pecado entra por conta de Adão, mas também por conta de Cristo, que representa também
o segundo Adão, digamos, o Adão que deu certo, o Adão que obedeceu, porque o primeiro desobedeceu, comeu do fruto. Então Jesus representa este Adão que trouxe salvação, que expiou nossos pecados. Então todo aquele que crê e segue e serve a Cristo Jesus, acontece algo no mundo espiritual. Sim, seus pecados são perdoados nele, estando nele. E abrindo aqui um parênteses, a gente não pode deixar de esquecer que Paulo, sim, considerava Adão um personagem histórico, não mitológico, como muitos acadêmicos, a maioria dos acadêmicos querem nos enfiar goela abaixo. Não. Por que eu também concordo com Paulo e não com esses acadêmicos? Por quê? Porque jamais o apóstolo Paulo tomaria um personagem mitológico fictício para fazer uma analogia com o personagem que existiu, uma figura que existiu, que existe e que está vivo, que é Jesus Cristo. Não tem como você fazer uma analogia de uma pessoa, de um ser mitológico com um ser que existe. Por que muitos acadêmicos fazem essa... Vão dizer que não, Paulo usou o personagem Adão, que é o personagem mitológico, porque a maioria deles também não crê na ressurreição corporal de Jesus, não crê que Jesus seja Deus, não servem a Deus, não são obedientes à palavra de Deus, logo, tudo é mito. Adão é mito, Jesus é mito. Então, quero tirar aqui toda essa nuvem nebulosa de ceticismo e de racionalismo na interpretação aqui paulina, certo? Muito bem, seguindo. Dimidal diz o seguinte: pois nestes versículos Paulo encerra toda a história humana em duas figuras arquetípicas, né? Adão e Cristo, incorporando as suas únicas alternativas que o Evangelho acrescenta à humanidade. Esta, podemos dizer, é a sua versão da memorável escolha entre morte e vida oferecida a Israel no clímax da aliança deuteronômica, conforme Deuteronômio 30, verso 15 a 20. Como se verá, mesmo com a contribuição própria de Paulo, o pensamento faz parte da tradição judaica acima esboçada. Se Paulo considerou Adão um indivíduo histórico e a desobediência também um ato histórico, é menos claro. Discordo aqui de Dimidal. Ele diz aqui que talvez Paulo não tenha considerado. Né? Não é claro para ele. Dimidal não conseguiu enxergar que Paulo entendia que Adão tenha sido um personagem histórico. Eu discordo dele, acho que sim. Aí diz mais aqui, o caso de Philon deveria lembrar-nos que os antigos estavam muito mais atentos para a diversidade dos gêneros literários do que geralmente se pensa. E o próprio uso que a seguir Paulo faz da história de Adão, em Romanos capítulo 7, é impressionantemente semelhante ao de 2 Baruque, capítulo 54, verso 19, que é um texto apócrifo, né? Quando usa Adão como arquétipo de todo homem. Seja como for, o uso que Paulo faz aqui de Gênesis de 1 a 3 está inteiramente integrado na tradição da teologização judaica sobre Adão, ao usar a narrativa de Gênesis para dar sentido à experiência humana do pecado e da morte. E a sua preocupação e sua questão não dependem da solução de qualquer tensão entre questões de história ou mito. Então, ele, tipo assim, é um teólogo que é considerado até por muitos não liberal. O Dimidal não era liberal, não, ele era metodista, mas ele mesmo também fica em cima do muro. Ele não consegue ver, discordando dele, já falei para você, ele não consegue ver se Paulo de fato cria ou não, se a história de Gênesis era mitológica para Paulo, mas o que ele quis dizer é o seguinte aqui, que mesmo havendo essa tensão entre história e mito, Adão como personagem histórico, ele não deixa de trazer esse paralelo, de trazer ali conclusões interessantíssimas a respeito, né, de Jesus como segundo Adão. Ele diz mais aqui, eis porque, como por meio de um só homem, citando Romanos 5, 12 a 14, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés. Também sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, é figura daquele que devia vir. Fecha aspas aqui para Paulo, Romanos 5, 12 e 14. Voltando aqui ao texto de Dimidal. A alusão a Gênesis 3 é clara, como confirma em especial o paralelo como Sabedoria, capítulo 2, versículo 3 e 24. O tema é-nos familiar pela análise anterior. Como é que a morte se tornou uma parte tão inevitável da sorte humana?
Paulo tira da função da árvore da vida, em Gênesis 2 e 3, a conclusão óbvia de que a morte não fazia parte da intenção divina original na criação. Agora ele está se detendo aqui no que Paulo está falando, de fato. Né? Também creio nessa perspectiva, pessoal. Não sei se você sabe, né? Para mim está muito claro que não era a intenção do Senhor, como dizem alguns aí afora, alguns teólogos aí, que Deus havia predestinado a queda de Adão. Não sigo essa vibe, não mesmo. Né? E ao mesmo tempo que quando Adão e Eva caem, também não entendo que o Senhor Jesus foi pego de surpresa. O que vocês fizeram? Não tinha a menor intenção de que isso... Não tinha condição de saber se vocês iam cair ou não. Não, também não sigo a heresia do teísmo aberto, para dizer que Deus foi pego de surpresa, não sabia que Adão e Eva ia cair. Claro que sabia. Né? Agora, tentar compreender por que Deus colocou, né, aquele fruto ali, testando Adão e Eva, com a grande possibilidade de queda, aí é tema de debate teológico / filosófico para podcast de 10 horas. Né? Não é esse o nosso intuito aqui. O que a gente entende é o seguinte, né? A intenção divina não era que houvesse uma queda, embora o ser divino tenha colocado ali um fruto, né, claramente para testar, né, a fidelidade e a obediência de Adão. E essa questão de teste e prova é algo que decorrente nas Escrituras Sagradas. Você vai ver isso, né, no contexto de Abraão. Né? Abraão foi testado, não foi? Né? Abraão, se tu me amas, vai lá, sacrifica o teu filho. E sabemos que, você conhece a história, que ele estava sendo testado e provado por Deus. Então, isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. Né? O homem que se declara cristão vai ser testado na sua fidelidade a Deus, isso é fato. Diz mais aqui, mas a ambiguidade permanece e a contribuição distintiva própria de Paulo ao debate só em parte esclarece essa ambiguidade e em parte sublinha a sua complexidade. As ideias mais distintivas de Paulo aparecem evidentes em 5 pontos. Primeiro, deixa claro que, quanto ao que toca ao seu ponto de vista, a morte não é simplesmente a consequência natural do estado criado. Ela é a consequência do pecado. Paulo deixa isso claro. Certo? A morte entrou no mundo através do pecado. Romanos 5,12. A morte passou a todos porque todos pecaram. Certo? O pecado imperou na morte. Romanos 5,21. A conexão entre pecado e morte é muito forte em Paulo. Teremos de considerar esse aspecto novamente por um ângulo diferente mais adiante. Então, para Paulo, né, toda a consequência da morte física e espiritual está no fato do pecado ter entrado no mundo. Perguntas de EBD, perguntas meio que infantis, do tipo, poxa, por que Deus, sabendo que ele ia entrar no pecado do mundo, por que testou, né? Mesmo sabendo que ia entrar essa tragédia, né, toda na humanidade, é o grande problema do mal, né? Porque o mal entrou, ou seja, o mal entra por conta da desobediência de Adão, entra o mal, entra o pecado, entra todos os seus desdobramentos, suas consequências, certo? Esse tipo de pergunta é, na minha opinião, infantil, porque você vai entrar na questão da soberania de Deus. É a mesma coisa se você perguntar quem criou Deus. Não tem lógica você fazer essa pergunta. Deus é eterno, ele é um ser incriado. Então, a gente entra no campo da especulação, filosófica até. Ele diz mais aqui, segundo, cada indivíduo é responsável por sua própria morte. De um lado, a morte para toda a raça de Adão é o resultado da transgressão de Adão. De outro, todos morrem porque todos pecam. Então, cara, veja bem, olha a situação que eu e você estamos. Ó. Você pediu para nascer? Você tinha consciência, antes de vir ao mundo, tinha consciência de existência? Não, você não existia, nem eu, certo? Você veio existir. Você pediu para nascer no Brasil? Pediu para nascer na família que você está? Pediu para nascer no estado? Muitas coisas a gente não escolhe, né? Fazendo aqui uma piada aqui, você não escolheu o país, você não escolheu seus pais, você não escolheu a condição financeira para você vir ao mundo, você não pediu para vir a esse mundo no qual você nasce, cresce e morre. Você não pediu. Você não pediu nem para torcer por esse time. No meu caso, eu nasci, meu pai era vascaíno e já dizia, eu já botava roupinha de Vasco em mim com 5, 6 anos, meu filho é Vasco. E é fogo, né? Agora com 46 anos, querer virar Flamengo não dá certo. Sou Vasco. Mesmo ali voltando para a Série B.
Percebe? Então, existem muitas questões. Por que nós morremos? É outra pergunta, né, de reflexão. Por que o indivíduo morre? Poderíamos falar, por que você veio a esse mundo? Veja bem, se você não existisse, se você não tivesse vindo a este mundo, a possibilidade de ir para a perdição eterna, para o inferno, também não existiria. Mas o fato de você ter vindo ao mundo, nem pediu para isso, né, te dá essa possibilidade de viver eternamente no céu ou ir para a perdição eterna. Ou seja, muitas questões simplesmente você tem que acatar, porque você é criatura. Não tem como se rebelar contra Deus. Por que ele fez assim? É tentar entender a mente de Deus. Aí você lê o livro de Jó, capítulo 38 até o 41, você vai ver. Deus perguntou, onde tu estava, Jó, quando eu fiz o firmamento, o fundamento, né, da terra? Jó não sabe de nada, muitas coisas a gente não sabe, nem Deus vai explicar nada não. Mas é um fato interessante, né? De um lado, a morte para toda a raça de Adão é resultado da transgressão de Adão. De outro, todos morrem porque todos pecam. Romanos 5,12. A morte imperou continuamente desde Adão, mesmo sobre os que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão. Alternativamente expresso, através da desobediência de Adão, os muitos foram constituídos pecadores. Romanos 5,19. Mas a conexão causal implícita aqui por constituídos pode ser não específica e muito solta, visto que foram constituídos, né, a expressão que usa de Paulo, é simplesmente equivalente de tornaram-se. Outras palavras, Paulo afirma um contínuo da vida, terminando da morte, que se estende desde Adão até o presente. A desobediência de Adão, né? Aí você vê. Adão claramente consciente, juntamente com sua esposa Eva, desobedece a Deus, comendo fruto, certo? Perfeito. E aí, o que ocorre? Ele é expulso e tal, ele experimenta a morte, né? Física, a partir do momento que ele é expulso do Éden, né? A morte entra, o pecado entrou. Ok. E aí você, por exemplo, começa a refletir sobre outras questões. Que o Dimidal coloca aqui. Cada indivíduo é responsável pela sua própria morte? No caso de Adão, sim. Ele foi responsável pela sua morte. Ele passou a experimentar a morte física por causa do seu pecado. Ok? E agora, o que dizer de um bebê, cara? O que dizer de um bebê que nasce, fica na incubadora, meses ali, às vezes sofrendo, foi gerado durante 9 meses, criou expectativas no coração dos pais, nasce com defeitos congênitos, nasce com alguns dias de vida, o médico diz, nasceu, mas vai. E aí ele morre, parte. Então, a pergunta, ele é responsável pela sua morte? Esse bebê conscientemente pecou? Quis desobedecer a Deus? Então são questões que a Bíblia não responde não, cara. A gente só vai pegar essa resposta simplória e dizer, não, acontece isso por causa do pecado, pastor. E aí, você se contenta com essa resposta, né? Você está satisfeito com ela? Só que quando você vai evangelizar, se você tem uma testemunha diante de um intelectual, diante de uma pessoa que é muito inquisitora, não é uma pessoa que se questiona, ela não aceita essa resposta simplória, não. Por que nasceu assim? Aí você vai lá recorrer a João capítulo 9, para a glória de Deus, citando Jesus. Incrédulos, céticos, pessoas que não creem na Bíblia, pessoas que pensam um pouco mais, não aceitam essa resposta. Entendeu? Então, por isso que a teologia, a filosofia, ela é fundamental para um processo de reflexão. Reflexão sobre essas questões. Não estou falando aqui que eu tenho uma resposta, não, entendeu? Estou falando que são questões que a gente precisa raciocinar, precisa refletir sobre, para encontrar algumas respostas plausíveis, entendeu? Ou ainda que seja para percorrer um caminho no qual, no fim, você não encontra resposta nenhuma. E demais aqui, o que inicialmente constituiu esse contínuo permanece obscuro, mas é suficientemente claro que começou com Adão, esteve efetivamente em operação desde o princípio, e que é a continuação do pecado humano que mantém esse contínuo também é claro. Em terceiro lugar, torna-se assim evidente que Paulo operava com dupla concepção de morte. Nesse caso, é a distinção entre a morte da humanidade como resultado da primeira transgressão e morte como consequência ou até pena pelas nossas próprias transgressões
individuais. Isso é interessante, né? Percebe? Dependendo da maneira como a pessoa vive, ela pode experimentar a morte física e, consequentemente, a morte espiritual muito mais rápido, né? Um rapaz que se envolve com o tráfico, por exemplo, começa a assaltar e coloca em risco ali a sua vida, né? E muitos perdem a vida rapidamente. Não chega nem aos 20 anos, não é verdade? Por outro lado, pecadores, inveterados, pessoas extremamente céticas, ateístas, agnósticos, tais pessoas não vivem, né, uma vida devassa nesse sentido, como nós entendemos assim, o cara colocando em risco a vida dele o dia todo. Não, é aquele professor universitário, aquele ateu, aquele militante ideológico na faculdade, nas escolas, chega a 60, 70 anos, né? Aquele cara que defende uma ideologia comunista, marxismo cultural, e ele entende que Deus não tem nenhuma função crer em Deus, seguir os preceitos do Senhor para a vida dele. Veja, mas ele está no pecado, não está? Não está no pecado? Então, Jimmy Dow está trazendo aqui à baila esse tipo de compreensão. Ou seja, o indivíduo que tem essa distinção no tipo de morte. Alguns vão experimentar aquela morte física resultante da sua vida devassa, deprimente, né? O cara tá buscando a morte todo dia ali, com drogas, prostituição e tal, bandidagem, banditismo e tal. E aquela pessoa que vai herdar a morte física e eterna, mesmo tendo um período de vida aqui longínquo aqui nesse mundo, vivendo 70, 80 anos, 90 anos, o cara é ateu, né? Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, poeta brasileiro que você conhece, morreu, se eu não me equivoco, acho que 87 anos, 87 anos, se não me engano, não, morreu em 1987, né, com mais de 80 anos aí. O cara viveu a vida dele lá, ele declarava suas poesias, né, não acreditar em Deus, ele falava claramente, não, eu sou ateu, não acredito em Deus, não. Mas viveu aqui uma vida longa aqui na Terra, certo? Mas ele seguiu o caminho de toda a humanidade. Então o Jimmy Dow está dizendo o seguinte, que existe para Paulo esse tipo de morte, né? Essa concepção de morte, né? Que vai trazer a morte física no primeiro momento e a concepção de morte espiritual logo após essa pessoa partir, né? Então, ela viveu de maneira longínqua aos olhos das pessoas que não servem a Cristo, viveu uma boa vida. Uma boa vida, foi uma pessoa honesta, um pai de família, cuidou dos seus, nunca fez assim mal a ninguém, nunca matou ninguém, nunca difamou ninguém. Viveu a sua vida ali, pacata, no interior, na casinha branca, fazendo suas poesias, declarando, eu não acredito em Deus. Então, mesmo assim, Paulo está dizendo, esse cara ele vai herdar as consequências da morte da humanidade. Né? A morte da humanidade, do Adão. Da humanidade de Adão como representante de toda a humanidade. Então, tem essas distinções. De fato, a gente observa isso, né? Presumivelmente, isso está ligado com algum tipo de distinção equivalente entre morte natural e morte espiritual. Como em Filo, ele faz essa pergunta aqui. Filo foi um filósofo judeu, né, de Alexandria, platonista, não era cristão não. Mas ele estudava as escrituras hebraicas e fazia uma interpretação à luz de Platão, vai vendo. Em outras palavras, a tentativa de correlacionar o fato universal da mortalidade com o discurso sobre a morte, diretamente consequente do comer da árvore do conhecimento do mal, estava destinado a levar a uma distinção deste tipo. Em quarto lugar, Paulo trabalha com um conceito muito complexo de pecado. Ele introduz a noção de pecado, né, que é o termo hamartia, como poder personificado. Como assim? Quando ele diz assim, Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo. Ele personifica, né? Ele personifica o pecado. Assim como os autores sapienciais, né, por exemplo, em Provérbios, no livro de Provérbios, você vai ver o autor bíblico, no caso Salomão, personificando a sabedoria. Entendeu? Ele fala da sabedoria como se fosse um personagem. Isso se refere a personificar um conceito ou alguma coisa. Então Paulo personifica o pecado. Ele diz, o pecado entrou no mundo. O pecado imperou
na morte, Romanos 5, 21. O pecado, segundo o Dimidal, assume papel de serpente / Satanás, ainda que como figura muito mais significativa que a serpente. Interessante, né? E aí, cara, veja só os conceitos que a gente começa. Sim, a serpente que entrou, Satanás, ali personificado como serpente, induziu Adão e Eva à queda. Só que Paulo aqui nesse texto, Romanos 5, em nenhum momento ele fala a serpente, o diabo e tal. Entendeu? Ele substitui a personificação da serpente, do diabo como serpente, pelo conceito pecado. Ele personifica agora o pecado. Olha, o pecado entrou. O pecado assume o papel da serpente / Satanás. Né? Então, ele é um cara que trabalha com esses conceitos teológicos, né? E vai tornando, né, essa teologia um tanto que complexa. Complexa, mas não difícil de entender. Né? Mas o pecado também é calculado como atributo ou estatística, Romanos 5,13. E o pecado também aumenta ou cresce, conforme diz Paulo em Romanos 5,20. Lembra? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o pecado, além de ter entrado no mundo, ele cresce. Ele vai fermentando. Né? Com o conceito, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez, fazendo uma referência a si mesmo, Paulo está dizendo, ó, o pecado abundou na minha vida, eu persegui a igreja e tal. Mas, cara, essa graça ela foi mais abundante do que o crescimento do pecado na minha vida. Como o domínio do pecado na minha vida era intenso, mas a graça foi maior. Superabundou. Talvez mais como fruto. No mesmo contexto, o verbo equivalente é usado, harmartano, para denotar atos particulares do pecado. Esta complexidade requer análise mais pormenorizada no parágrafo abaixo. Quinto, né? O vídeo já está ficando longo. E, nossa, será que dá para terminar? Não sei, vamos lá. Quinto, Paulo ainda usa outros 3 termos para o pecado de Adão. Parabases, que significa excesso, transgressão. Paraptoma, passo, falso, transgressão. 6 vezes em Romanos 5, versículo 15 a 20. E paracoê, que significa desobediência, no Romanos 5, 19. Todas são palavras mais fortes que hamartia, pecado, como falha, e permitem um ponto de esclarecimento. Pecado só é levado em conta quando há lei. Romanos 5, 13. Transgressão, por outro lado, é a violação consciente de uma lei conhecida. Adão desobedeceu a ordem explícita do Criador, Gênesis 2, 17. Em outras palavras, transgressão é pecado levado em conta. Okay? Isso ajuda por enquanto. Permite que o conceito de culpa seja ligado unicamente à transgressão, violação deliberada de uma ordem divina. Foi o que Adão fez. Ele deliberadamente pecou contra o Senhor. Mas ainda deixa uma pergunta incômoda. Por que também morrem os que só cometem pecado, mas não transgressão? O fato de que Paulo continuou usando o verbo harmatano como equivalente do substantivo parabases, paraptoma, em Romanos 5, 14 e 16, não ajuda. O que Paulo parece querer dizer é o seguinte, número 1, toda a humanidade compartilha uma servidão comum ao pecado e à morte. Sim. Como eu falei, um bebê inconsciente, um bebê que não tem consciência da sua morte, ele experimenta a morte física, que é a consequência do desdobramento do pecado. É por isso que os irmãos calvinistas vão para o extremo, né? Dizendo, esse bebê é um depravado, um monstrinho, como disse Iago Martins, é um monstro. Né? Geralmente as pessoas olham para o seu filho, seu bebê, não vê como um monstro, mas ele é um potencial, né, pecador. Ele nasceu em pecado? É pecador? Sim, mas não tem consciência. Né? Muito bem. Não se trata apenas da carnalidade natural, é uma mortalidade criada. O pecado está ligado com isso, uma não correspondência ao melhor intencionado por Deus. A morte é o resultado de uma ruptura na criação. 2. Há 2 lados nesse estado de coisa, envolvendo tanto o pecado como um dado do tecido social da sociedade e o pecado como uma ação imputável de responsabilidade individual. É precisamente essa fusão de um com o outro que torna tão difícil determinar as linhas exatas de responsabilidade, também na sociedade contemporânea. 3. Mas, no geral, esse estado é a consequência da recusa da humanidade de reconhecer Deus na tentativa da criatura de prescindir do Criador. Quando a humanidade declarou sua independência de Deus, abandonou o único poder que pode vencer o pecado, que usa a fraqueza da carne, o único poder que pode vencer a morte. 4. Apesar disso, a culpa é levada em conta pela transgressão do próprio indivíduo.
Estou correndo aqui porque eu tenho um limite aqui de 30 minutos aqui para gravar. Os seres humanos não são considerados responsáveis pelo estado no qual nasceram. Este é o ponto de partida da sua responsabilidade pessoal, um ponto de partida pelo qual não são responsáveis. Foi o que a gente falou no início. Em resumo, a análise de Paulo compartilha algo da mesma ambiguidade que atacou a reflexão teológica judaica anterior sobre o assunto. Apesar disso, é a tentativa corajosa para compreender a dura realidade do pecado e da morte na experiência humana. Finalmente, também aqui devemos notar, como em Romanos 1, 18 a 32, que Paulo insere a experiência particular de Israel na experiência universal da humanidade, pois é a introdução da lei que transforma o pecado não culpado em transgressão culpada. E, por lei, Paulo naturalmente entende a lei mosaica. Assim, pode até pressupor um período sem lei de Adão até Moisés. Mas, e a lei que entrou, Romanos 5:20, é também, não há dúvida, a lei mosaica, mas introduzida no estágio universal de pecadores. Aqui temos outra passagem, a lei no drama da história humana, cujo papel complexo exigirá análise mais pormenorizada. Mas, por ora, só temos de notar que também aqui Paulo vê a experiência do pecado e da morte de Israel como, em certo sentido, paradigmática ou como um padrão para a humanidade como um todo. É extremamente complexo, cara, mas a gente não vai deixar de falar, de analisar essas perspectivas sobre o pecado, sobre Adão e Paulo, tá certo? Deus abençoe e até a próxima!